Desculpem, é isso que dá programa ao vivo. Houve um pequeno atrapalho, eu tive que cortar o vídeo e vamos continuar a partir de agora. Deixa eu só colocar o vídeo atual aqui e nós daremos seguimento. Então o cristianismo não serve para manipulação, pelo contrário, cristãos buscam ler. Observem todos os vídeos que eu tenho postado aqui, que os irmãos perceberão que sempre nós estamos trazendo algo para chamar a atenção de todos, para que verifiquem a verdade das Escrituras Sagradas. Nós não temos a orientação de que cristão não deva estudar, nós não temos a orientação de que cristão não deva ler. Tem religião por aí que diz, não leia. Tem religião que para alguém pregar tem que chegar na hora e falar o que vier na mente. Aí de vez em quando saem umas abobrinhas. Quando nós temos a orientação de que você deve estudar. Nós temos curso de teologia, nós temos escola dominical, nós temos culto de ensino, nós temos vários livros. Eu tenho uma biblioteca vasta que eu sempre estou indicando livro. Ainda hoje mesmo eu adquiri livros, ontem eu adquiri livros, ontem eu fiz indicação de livros. Eu tenho aqui novas indicações a serem feitas daqui a pouco, certo? Porque trata-se do próximo trimestre. Então, a nossa orientação não é que o cristão tenha a mente fechada. Só que é diferente o que o cristão aprende, o que o cristão estuda, com o que é ensinado no mundo. Lá fora, por exemplo, quando se estuda o mito, vai dizer que o nosso Cristo é mito. Quando, na realidade, quando eles vieram ter o conceito de mito, o mundo já existia há milhares de anos e tudo o que nós temos escrito já existia também. Se por acaso alguém vier dizer que a ideia do mito surgiu entre o período interbíblico, no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, com Homero e Hesíodo, que foram os maiores contadores de mito, eu lamento em te dizer que antes disso, ou eu folgo em te dizer, lamentável para você que diz dessa forma, mas folga para mim, que a Bíblia já tinha o Antigo Testamento. Tudo que ele vai chamar de mito naquele momento já existia. Eles criam o Monte Olimpo com os deuses do Olimpo, só que a Bíblia já tinha todo um sistema estabelecido. O Novo Testamento, quando ele veio para trazer uma roupagem nova, veio para cumprir o que estava no Antigo Testamento, e como não aceitaram, os judeus não aceitaram Jesus como Messias, surgiu a igreja, a nova roupagem que eu me refiro à igreja. Então, cristão não usa de manipulação para a emoção de mentes humanas. Alguns charlatões que tem por aí, que a Bíblia vai falar de seitas, falsos mestres, falsos profetas e falsos ensinos. Estes aí pode ser que queiram te enganar. Agora eu te convido a ver a Bíblia Sagrada e perceber que não é dessa forma. Então você precisa ter sua própria experiência para não cair nessas ciladas. Seria mesmo o cristianismo uma simples muleta emocional? Ou seja, a pessoa está passando por uma dificuldade e corre para o cristianismo para ali ter uma folga? Muita gente, quando passa por uma decepção, vai para o cristianismo, porque nos cultos tem aquelas mensagens de autoajuda. Nada disso. Se você participar dos nossos cultos de ensino, quando o nosso pastor, o pastor José Carlos, está nos trazendo ensinamento, você vai perceber o quanto é profundo o que é ensinado naquele momento ali. O quanto é profundo o que ele diz acerca da Bíblia Sagrada e de como deve agir o cristão. Nós precisamos passar por um choque de ordem, um choque de responsabilidade, porque muita gente pensa que é uma fantasia. Agora mesmo eu estou junto com meu irmão Maciel, preparando um estudo acerca do que vai acontecer pós-arrebatamento. Você tem noção do que vai acontecer pós-arrebatamento?
Porque alguns ficam pensando naquelas coisas estranhas, a mulher vestida do sol, a serpente e etc. E uma criança que aparece, e os cavalos e os cavaleiros. Para aí um pouquinho, os escorpiões, para um pouquinho, desça para o plano terreno. A Bíblia registra, como diz aí o Tiago Herman, está escrito, basta que leia. A Bíblia registra o que vai acontecer, as catástrofes que haverão de acontecer. Você tem noção disso? Você tem noção que de 100% da população que resta viva pós-arrebatamento da igreja, 7 anos depois, no final da batalha do Armagedon, provavelmente 3%, num cálculo que eu fiz, e os irmãos do Novo Paraná me acompanharam bem esse cálculo, um abraço a todos os irmãos, um abraço ao Romário que esteve acompanhando também, é o nosso professor lá no Novo Paraná, é um professor lá no Novo Paraná, Deus abençoe. Eles viram 3%, você já imaginou a população do mundo hoje, Jesus arrebata, fica uma certa quantidade de pessoas, uma grande quantidade, diga-se de passagem, de pessoas, e agora passa por catástrofes, 7 anos depois parar em aproximadamente 3% desse que restou aqui. Então você deve ficar alerta, e isto é você pensar na Bíblia. Não é levar ninguém nos ombros, não é levar ninguém para um senso de vem cá, é assim que vai acontecer, uma palavra de amor, não, é trazer a realidade da Bíblia. A Bíblia não é uma muleta, a Bíblia é a realidade. Vamos ao primeiro ponto. A crença no real. Crença no real. O cristianismo conta com milhares de pessoas em cada raça, cada país, cada profissão, que testificam ter vivido uma experiência real com Jesus Cristo, que mudou suas vidas. Este que vos fala, por exemplo, no ano de 1992, mês de junho, dia 28 de junho, Jesus transformou a minha vida. Na época eu tinha somente 16 anos, mas não gostava muito de igreja. Atirei algumas pedras em cima da igreja, quebrei algumas janelas da igreja, estraguei algumas bocas de som que ficavam em cima da igreja, e eu li a Bíblia para chegar na escola e pegar meus colegas, eu não vou citar os nomes aqui, e na escola, na aula, eu mostrava para eles que eles não conheciam Bíblia. Andei junto com os crentes para ficar observando o que os crentes faziam, e eu zombava deles. Mas passei uma semana, aliás, passei 2 meses, né? Trabalhando na roça com meu pai, colhendo milho e batendo no porrete. E lá durante uma semana, um homem que eu vou citar o nome, que eu espero que ele volte para Jesus rápido, chamado de Juraci Coan. Coan é apelido, é alcunha. Lá na Reforma Agrária de Angical, lá no Rodeio do Papagaio, chegando nos Cupins, Juraci Coan e a irmã dele, Irailde, que eu conheço muito bem, Irailde, da outra vez que eu tive notícia, estava morando em Barreiras. Passado uma semana, Juraci pregando para os adultos, Irailde pregando para mim e para meu irmão. Quando chegou no final da semana, meu coração estava tão envolto com aquela mensagem, com aquele trabalhar do Espírito Santo, que eu voltei para a cidade que eu morava, Cristópolis, e trabalhei mais uma semana na roça, sem a presença deles, que eles trabalharam só uma semana conosco, e no final da outra semana eu voltei para Cristópolis, e no dia de domingo, no dia do culto, eu desde 4 horas da tarde já estava querendo me arrumar para ir para o culto, chamando minha mãe para ir para a igreja, nós somos. A igreja na época tinha aquele costume de orar com as portas fechadas, então eu aguardei do lado de fora terminar a oração. Quando eu entrei com aquela sede, aquela vontade, Joelson Vieira, que mora aqui em Luiz Eduardo Magalhães, meu amigo, meu irmão, filho do presbítero Oscarino Vieira, Joelson estava sentado do meu lado. Quem pregou foi um irmão lá de Cristópolis. Ele pregou uma mensagem, eu não lembro o que ele pregou, ele morava em Cantinho na época. Ele pregou a mensagem, eu cheguei para o Joelson e disse: já posso ser crente? O Joelson: não, calma. Quando chegou na hora, eu levantei minhas mãos, aceitei Jesus. Os jovens correram, irmão Duvalinho, Deus abençoe. Os jovens correram, ficaram de joelho comigo ali na frente, e a partir daquele dia Jesus mudou a minha vida. A minha compreensão de evangelho mudou. Eu passei a ver como realmente é, como se caíssem umas escamas dos meus olhos, como se tirasse uma venda da minha frente. A partir de então comecei a ler a Bíblia, e hoje, pela misericórdia de Deus, posso contar já com 27 anos e meio que eu sirvo a Jesus. Sou obreiro desde então, fui batizado com o Espírito Santo, isso é outra experiência. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu já estive em todos os trabalhos que a igreja realiza.
já participei de todos os cargos administrativos que existem dentro do sistema eclesiástico religioso. Eu sou professor de escola dominical há décadas. Na semana seguinte eu já estive na escola dominical, um mês depois eu já comecei a ensinar na escola dominical. Pastor Antônio Raimundo, de saudosa, Pastor Antônio Raimundo, que mora lá em Menino Jesus. Pastor Antônio Raimundo, que mora lá em Menino Jesus, grande homem de Deus, me chamou para a obra logo cedo. Eu com 6 meses já desci as águas, já me tornei obreiro também. E hoje estou aqui, eu tenho alguma experiência. Outro dia, andando com a irmã Vaneilde, nós íamos daqui para o Novo Paraná e quando eu levava ela no carro, contando algumas experiências, irmão, quantos anos o irmão tem? Falei para ela, disse, poxa, o irmão parece que tem mais de 50 anos pelas experiências. Não é só pela cara não, viu, irmão? É pelas experiências. Por quê? Porque desde novo a gente tem experiência. Sem falar das experiências da vida. Então, o cristianismo, ele é um convite a uma experiência real. E esta experiência muda a vida. Isto é fato. E não uma simples emoção. Então, a experiência leva-nos a compreender de uma forma inexprimível aquilo que você sentiu. Haja visto que é o Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos à frente. Primeiro ponto do primeiro item. As meras emoções não perduram no cristianismo. Temos que admitir que certos evangélicos manipulam as emoções de seus ouvintes, mas o resultado é passageiro e não dá fruto. Sabe o movimento, o grito, tá. Tem uns irmãos aí que eu lembro, o irmão batia o pé no canto da igreja e estremeceu no outro. Mas não ficou firme, não tem raiz. Você precisa ler Bíblia, você precisa orar, você precisa buscar a presença de Deus, você precisa que Deus fale contigo. Aquele movimento ali não quer dizer absolutamente nada, meu irmão, serve para você. E alguns que pensam que estão sendo usados pelo Espírito Santo, ainda falam algumas coisas que não deveriam falar. Então, o movimento deve ter base na Bíblia, deve ter base no Espírito. Vez por outra a gente acompanha, até aqui Luiz Eduardo Magalhães mesmo, alguns movimentos. Aí você conversa com uma pessoa que participou do movimento e diz, tá, mas leu aonde? Não sei. Pregou sobre o quê? Não sei. É igual o filósofo Chicó, o teólogo Chicó, não sei, só sei que foi assim. Não é dessa forma. Você precisa ter experiência com Deus para você sentir, para você compreender, amparado sempre com a palavra de Deus. Certo? Item 1.2. Os condicionamentos não dão resultado no cristianismo. Voltando ao ponto anterior, o cara tem um movimento hoje, amanhã já não tem mais nada. Agora, quando você estuda a palavra de Deus, 30 anos depois, enquanto você tiver vida, você está lembrando, porque ela fica falando do teu coração. Certo? O condicionamento não dão resultados no cristianismo. Aí existem aqueles outros movimentos, né? Tomar uma certa cautela por falar aqui, que alguém pode achar ruim. Onde a pessoa passa por uma evolução espiritual, passa por uma regressão psicológica, aí leva a pessoa a um emocionalismo, a pessoa vai para um encontro com Deus, e tem gente que é pastor e mesmo assim diz que encontrou-se naquele momento. É um negócio como... Aí quando termina, sai daquele momento, parece até um transe, né? Aí pega uma foto de um parente, está lá a foto, tem um texto escrito, tem uma coisa assim, a pessoa... É interessante, mas é um condicionamento que, vez por outra, você tem que estar renovando, porque não trata da tua experiência com Deus. Estão compreendendo? Né? Não se pode confundir a experiência cristã com reflexos condicionados. Aí na igreja tem aquela pregação, aquele negócio que emociona, a pessoa vai lá e chora e tal. Não é nesse sentido. Você precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá, e você vai ter sua experiência. Uma irmã, que eu não vou citar o nome, me disse há poucos dias, há alguns meses, melhor dizendo, que certo dia ela se sentiu tão angustiada que ela pegou a bicicleta dela e entrou sentido Cerrado, no meio do mato ali. Foi até onde a perna aguentou. Quando chegou lá, ela jogou a bicicleta no chão e dobrou o joelho lá embaixo de uma árvore, chorou, gritou, urrou, abriu seu coração diante de Deus,
Deus na hora deu resposta a ela, ela voltou para casa e tudo estava resolvido. Você precisa destas experiências, você e Deus. Milhares de pessoas criadas em lares cristãos, infelizmente, nunca se converteram ao cristianismo. Ontem eu estava num local conversando com alguns irmãos. Eu não vou citar nomes. E uma irmã disse bem assim, sabe o que eu observei? É que tal pessoa não tinha estrutura cristã. No primeiro vento que veio, ou na hora que a situação se revelou, a pessoa partiu para o mundo. É triste ouvir isso, porque nós às vezes somos cristãos, andamos como cristãos, vestimos como cristãos, falamos como cristãos, vamos à igreja. Mas na realidade nós fazemos isso para acompanhar alguém ou para satisfazer alguém. Em nós não entrou o cristianismo. Então, irmão, a experiência cristã que se busca é aquela experiência cristã em que você pensa no que vem no porvir, que você raciocina no que Deus fez na tua vida. Se nós soubéssemos o que em nós há de ser revelado, meu irmão, nós não trocaríamos este mundo pelo que há de ser revelado. Nós não nos afastaríamos dos pés de Cristo. Então, o primeiro ponto da lição, ele está nos trazendo um ensinamento sério. Entretanto, muitos que não tiveram tal influência, confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é movido por um movimento, movido por uma pregação, movido por um emocionalismo, por algo que faz chorar. Mas aquele que confia piamente em Jesus, construir a sua casa sob a rocha. E isto não pode ser explicado com base no seu passado e no seu ambiente. É algo que vem de interno, é o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Oxalá que todos nós tenhamos experiências com Deus, de forma que ninguém compreenda a nossa experiência, mas nós mesmos a compreendamos e possamos estar firmes com o Senhor. A experiência cristã racional, a experiência cristã dentro do emocionalismo. Não é aquela experiência que você regride, vai até o embrião e você lá atrás você faz um perdão. Eu perdoo fulano de tal pelo pecado que ele cometeu. E não é essa experiência não. É uma experiência racional. Eu sirvo porque eu sei que estou servindo. Eu faço porque eu sei que estou fazendo. Eu tenho consciência. Paulo chama de um culto racional. Tudo que você faz para Deus tem que ter razão, tem que ter lógica. Só um instantinho, irmãos. Vamos à frente. No texto de João 1,46, encontramos o maior desafio para aqueles que duvidam das experiências da vida cristã. Vem ver, simples assim. Venha, participe. Às vezes nós estamos na igreja e nós dizemos para os irmãos que é bom estudar teologia. Aí quando os irmãos vêm, se admiram e ficam. É bom ser aluno da escola dominical. Aí quando deixa a cama no domingo, a cama solta ele, né? Parece que ele está amarrado na cama, a cama solta ele vem para a escola dominical, gosta. É bom o culto de doutrina. Nós começamos a levar para os irmãos o culto de doutrina via rede social. Irmãos, é incrível quantos irmãos não querem mais assistir na rede social. Eles querem vir e assistir lá no templo, sentindo o calor humano, percebendo ali de perto Deus usando o nosso pastor no momento das suas emoções pessoais ali, quando ele chora, dizendo, olha, antes de eu falar isso para vocês, eu me lapidei com esta palavra, ela me cortou, ela me corrigiu. Então, você precisa experimentar, você precisa compreender, venha e veja, entre na presença de Deus. É tão bonito ouvir falar que Filipe desceu até Azoto, desceu até Gaza e depois foi transportado para Azoto.
Vá na mesma vibe do Felipe, meu irmão. Vá lá, desça lá, tem experiência com Deus lá. Quando o Espírito Santo te mandar ir, vá para onde Ele te mandar. Faça a obra que Ele te mandou fazer. Realize a pregação da palavra. Explique o que alguém não está compreendendo. Largue a grande igreja e vá de repente no local deserto. Aí você vai ter o privilégio de experimentar um anjo te carregando de um lugar para outro. Experiências. Amém? Vamos ao segundo ponto. Falamos da importância das experiências, agora vamos ao segundo ponto. Experiências servem para quê mesmo? Porque quando nós tratamos de dons, está escrito que os dons espirituais, eles são para engrandecimento da igreja. Não é para benefício de quem tem o dom, é para utilização da igreja. E os dons ministeriais, que alguns depois que recebem uma carteirinha sobe, né? Acende, é complicado. Os dons ministeriais são para o crescimento, o amadurecimento da igreja. Efésios 4, verso 11, 12, 13, leia lá que você vai perceber isso. Os dons de serviço, repartir, presidir, ministrar, esses dons de serviço, ensinar, não são para benefício da pessoa, é para benefício de quem vai receber. Então, qual é logo o fim da experiência com Deus? Falou depois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, é você ter a experiência para você andar, para você saber por onde vai. Irmão Adolfo Barbosa Lopes, se eu não estou enganado, ou é Barbosa Gomes? Um Adolfo, presbítero Adolfo, daqui do Luiz Eduardo Magalhães. Irmão Adolfo dizia que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aí você vai dizer, óbvio, tá lá nos Salmos. Mas ele diz que lâmpada para os pés é para você saber onde está pisando. Olha onde é que você está pisando. Eu consigo até lembrar da entonação de voz do presbítero Adolfo. Luz para o caminho é farol alto. É para você ver o obstáculo que está lá na frente. É para você se livrar dele. Neste sentido, quando você tem experiência, é para que pela experiência você possa prosseguir na caminhada. Alguém disse que nós não teremos oportunidade de errar para aprender com o erro. Cometer todos os erros. Então devemos olhar para o erro de alguém e aprender até com o erro de alguém. Logo, se você tem experiência, auxilie alguém. Diga, não vá por esse caminho não, vá por ali. Inclusive a Bíblia diz que até as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Os obreiros mais velhos do mesmo jeito. A Bíblia vai dizer bem assim, fazendo discípulos. As experiências servem para direcionar. As experiências servem para preparar o caminho. Então você que sabe que a jornada com Cristo é longa, você precisa de experiência para você progredir. Olhando para os pés e olhando para frente. Observando onde pisa e observando onde você vai passar. Jesus disse, venha, está aqui ó, João 8,12. Venha e você vai ter a luz da vida. O caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e você andando comigo não vai andar em trevas. O caminho vai ser igual vereda que vão se abrir diante de você. Experiência, venha. Existem situações que eu já passei na vida que fizeram meu caráter hoje, fizeram minha personalidade. Então, o que eu faço hoje é fruto do que eu já aprendi, do que eu já sofri. As aspirações, as visões que eu tenho para o futuro é base daquilo que eu já passei. Aproveito hoje para pegar aquele que está iniciando a jornada e não sabe como fazer e dizer, ó, não vá por aqui, vá por ali. Especialmente meu filho, especialmente os amigos que estão próximos, especialmente os obreiros, especialmente aqueles que precisam de mim. Então, Jesus traz isso e é o nosso objetivo no segundo ponto aqui. Propósitos e diretrizes. Um homem sem Jesus anda na escuridão, verdade. Como alguém que, em um quarto escuro, anda tateando, procurando o interruptor para ligar uma lâmpada. Quando a luz se acende, surge uma sensação de segurança.
Você precisa que Jesus ilumine a tua mente. Você precisa que Jesus te dê convicção de que tu és crente. Você precisa que Jesus te dê certeza de vida eterna. E você só vai conseguir essas coisas quando você se aproximar dele e tiver experiências com ele. Até a compreensão da Bíblia Sagrada. Tem crente, eu vou falar dos crentes agora, né? Que a Bíblia para ele é como se fosse um livro obscuro. Ele prefere ver filmes na TV que falam sobre o Apocalipse, etc., porque ele não consegue entender a Bíblia. Ô meu irmão, será que não é só falta de leitura, não? Falta de buscar a orientação do Espírito Santo. Lembra de Lucas 24, 45, que eu já citei hoje? Busca aí a direção do Espírito Santo e ele vai te esclarecer. Você vai passar por uma experiência, porque o próprio autor estará te fazendo compreender. No caminho de Emaús foi dito, você viu como ele falava conosco? O escritor, me parece que Marcos, ele diz, e abriu-lhe tudo que acerca dele estava nas Escrituras. Você precisa destas experiências, desta luz. Vamos lá. Assim é também quando o homem sai das trevas e vivencia a experiência cristã, passando a andar na luz da vida espiritual que é Cristo. Às vezes nós estamos em um ambiente pensando que estamos top, né? Dinheiro, saúde, juventude, prazeres, né? Segurança financeira, parece, posições de status, parece. Mas quando você vem para o lado de Cristo, e eu poderia citar algumas experiências, mas não vou. Você percebe que a visão das coisas muda. A visão muda. Você percebe que a vida real você não vivia. É incrível. Como eu já disse no início. Você precisa experimentar para entender o que eu estou dizendo. Servir a Cristo é uma maravilha, é extraordinário. Vamos à frente. 2.1. A realidade de vidas transformadas pela experiência cristã. Uma máxima antiga que diz, contra fatos não há argumentos. Como justificar mudanças de vidas de formas radicais, de pessoas totalmente desenganadas pelos métodos humanos? Não estamos falando aqui de medicina não, mas Jesus cura. O desenganado pelo médico vai lá, sai com o laudo lá desenganado. Jesus trabalha, ele volta lá e diz, uai, cadê o câncer? Mas você está novo, você está perfeito. Uai, faltava esse órgão aqui, agora tem o órgão. Ah, tem uma cicatriz aqui dentro, que te abriu. São experiências. Tem um caso que envolve João Colenda Lemos, que eu não sei se foi João Colenda, eu acho que foi João Colenda. Não, João Colenda estava vivo. E um homem morreu. E tinha uma questão a resolver. O João Colenda ora, e segundo está registrado, lá nos livros que contam as histórias da Assembleia de Deus, o Senhor diz ao morto, volte. Mas se eu volte, eu não poderia negar a um pedido do meu servo João Colenda. Você já pensou que experiência? Já pensou ser chamado de amigo de Deus? Que experiência? Agora você viu a posição, a postura de Abraão quando Deus chegou na casa dele? Para ser chamado amigo de Deus não foi à toa não. Como é que você quer ter experiências com Deus se você não dá um passo para Deus? Como é que você quer ter experiências com Deus se você não ora? Se você não canta o nome do Senhor? Você não sabe o hino da harpa? Você não conhece? Como é que você quer ter experiência com Deus? Se você não lê a Bíblia Sagrada? Como é que você quer que a tua família seja abençoada se você não leva a família a ser abençoada? Né? Então, quando Deus muda o homem, muda de dentro para fora, muda a mente, muda o coração, muda logo os caminhos por onde esse homem andava, muda tudo, né? 2.2. A abrangência da experiência da vida cristã. Por onde ela anda, a quem ela alcança. Assim, todos os aspectos da vida do homem, material ou espiritual, são alcançados pela experiência da vida cristã. Quando Jesus trabalha na tua vida, quando você tem experiência com Ele, com o Espírito Santo, quando a Trindade está em ti, você muda locais por onde andava, não anda mais. Até a velocidade que você andava, não anda mais. Os pensamentos mudam, as palavras mudam, as práticas mudam,
a tua vida é prolongada. Às vezes tem atos que aconteceriam, ou que ocorreram, que poderia reduzir a tua vida, mas quando você muda, a vida prolonga. Você passa a entender o valor da vida. Você passa a perceber que posição é bom, posição é coisa boa, mas existe coisa melhor que é o nome. Você passa a entender que dinheiro é coisa boa, mas existe coisa melhor que é Deus, que a Bíblia diz que não podeis amar a dois senhores, a Deus e a Mamon. Você passa a perceber que quem deve ser escravo é o dinheiro e não você ser escravo do dinheiro. Você abre, você passa a perceber outros valores. O valor da família. Tem gente que não valoriza a família, não valoriza o esposo, não valoriza a mulher, não valoriza o filho, não valoriza o pai, não valoriza a mãe, não valoriza sogro, só não valoriza cunhado, sobrinho. Você passa a ver isto. E quanto àqueles que por acaso não querem, você simplesmente deixa aqui. Vou continuar orando por você, mas estou à sua disposição. Você passa a ter uma visão diferente. A experiência cristã, ela te abarca de um todo. Não é somente, eu sou cristão, mas é só para isso, não sou para aquilo. Não, para um todo, especialmente para a vida material. Sou cristão, mas não sou amarrado, não entrego um dízimo. Poxa vida, que dificuldade, né? Sou cristão, mas não consigo me livrar da mentira. Poxa vida, sou cristão, mas não consigo me livrar da vida dos outros. Que dificuldade, né, meu irmão? A experiência cristã muda tudo. O fato de que uma sólida experiência cristã é também a robusta saúde mental e espiritual, também é uma evidência da validade do Evangelho. Quando o Evangelho de Cristo trabalha na tua vida, você passa por uma experiência chamada de regeneração. Você aceitou Jesus, você agora vai ser regenerado. Isso a gente passa a vida toda fazendo, sendo regenerado, a vida inteira por este processo. Você passa a perceber que algumas coisas que você fazia não é mais comum, ideal você fazer. As músicas mudam, sabe? Sou cristão, mas não mudei a música. Sou cristão, mas não mudei a roupa. Sou cristão, mas não muda tudo. E aos poucos Deus vai te direcionando, que até certas amizades vão ficando de lado, porque não contribuem. São amizades que só vão te levar para um caminho errado. Vez por outra a gente vai falar, fulano passou por tal dificuldade. Por quê? Por causa do amigo. Ele foi... Então não, a vida cristã ela te melhora. Você se torna um cidadão melhor para a sua sociedade, para a tua família, para todos. Vamos à frente. A aula de hoje ela é bem prática, ela é puramente experiência, né? E eu estou falando em tese aqui daquilo que eu conheço, né? É difícil de explicar. 2.3. A experiência da vida cristã tem propósitos eternos. Quando você passa por experiências com Deus, por exemplo, Paulo passou pela experiência com Deus no caminho de Damasco, tinha um propósito eterno. Paulo caiu-lhe escamas dos olhos, tinha um propósito eterno. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, conforme está lá em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, tinha um propósito eterno. Paulo foi preso, passou por naufrágio, tinha propósito eterno. Paulo acabou indo para Roma e de Roma enviou cartas, tinha propósito eterno. E por que não falar de Estevão? Por que não falar de Pedro? Por que não falar de vários outros homens? Tinha propósito externo. Qual é a tua experiência? Qual é o propósito da tua experiência? Deus pode te mostrar. Ou a eternidade vai te mostrar. Os homens que não têm a experiência da vida cristã têm propósitos temporários, tais como a família, a carreira profissional e o dinheiro, que lhes darão satisfação limitadas. Quando você tem experiência da vida cristã, o teu propósito está na eternidade. Viu? Eternidade. A eternidade é muito mais importante do que um período aqui, um períodozinho curto. Tem muita gente esquecendo. Eu conheço gente que passou metade da vida ou a vida toda até uma determinada data para chegar num ponto. Ao chegar naquele ponto agora, começou um negócio assim que misericórdia, você olha assim, dá até medo. Tem um ditado que diz que quem muito abraça, pouco aperta. E isto passa. Se não passar aqui em vida, vai passar na morte. Aí vem a pergunta, o que tu tens? Para quem será? De que adiantará tudo isso? A fadiga, o cansado,
o nome de Cristo sendo denegrido, de que adiantará tudo isso? Propósitos eternos. Plante para a eternidade, junte tesouros no céu. Pois é para lá que o cristão vai. É para lá que o Senhor levará os seus. Aí vai passar pela experiência de receber realmente riqueza. Vai receber coroa, vai receber galardão, vai receber novo nome, vai comer da árvore da vida, vai comer do maná escondido, vai ser rei, sacerdote, vai morar com Cristo, vai morar na Nova Jerusalém, vai reinar com Cristo, vai morar na Nova Jerusalém. Isto é importante, nunca mais deixará o Senhor. Agora o restante aqui, nada do que tem aqui em volta deve prender a gente não. As nossas experiências devem dar o desejo da eternidade. Se você cristão não tiver desejo da eternidade e se pensar que não morre, eu vou te dizer, viu? Cuide com as tuas prioridades, porque estão um pouco dissociadas da realidade. A vida cristã proporciona uma vida melhor neste mundo e a convicção de uma vida eterna com Deus. Achei tão bonito recente um presbítero da igreja dar um testemunho. Ele dizer que ganhava uns 300 mil reais por mês, movimentava 300 mil reais por mês e não conseguia viver, faltava sempre dinheiro. Aí as situações mudaram, ele caiu o patamar, deve ficar com uns 20% disso aí, eu acho, e passou a ser fiel, ele disse, rapaz, eu estou fazendo coisa que Deus que se eu te contar, tu não acredita, que o que eu não fazia com aquele dinheiro, eu estou fazendo com esse. Vive melhor, meu irmão. A experiência com Deus faz você viver melhor. É melhor estar com Deus do que confiar em qualquer outra coisa. Vamos à frente. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui, por um copo d'água que você dá a um dos pequeninos, você receberá 100 vezes tanto, você vai receber recompensa. E ainda pode receber a vida eterna. Ou seja, o importante, como disse Jesus, não é o efeito, não é o poder, não é o movimento. Jesus diz bem assim, chegaram para ele depois da comissão dos 70 e disseram, mestre, os demônios se nos submetem. Aí Jesus disse, eu vos dei poder justamente para isso, para pisar escorpiões. Foi para isso mesmo. Vocês estão alegres é por isso? Alegrai-vos pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Ou seja, meu irmão, é o movimento aqui ou é o céu? Você tem que focar, né? Você tem que focar no céu. Se esperarmos em Cristo somente aqui. Terceiro ponto para nós encerrarmos. Um convite a uma experiência cristã. Então você não é somente convidado a ter experiência real, lógica, a entender o propósito da experiência, como também a viver experiência cristã. Tem coisa que às vezes para você é atraso, mas na dinâmica de Deus, pense numa flecha. Quando atrasa, é que ao soltar, ela avança. Se você pensa que está sendo atrasado, mas está na direção de Deus, eu te garanto, você vai avançar. E eu te digo isso porque eu tenho experimentado isto cotidianamente. Às vezes você está numa barreira e você quer ultrapassar a barreira. Você quer ultrapassar, mas não dá conta. Quando você fica para trás, que você dá uma corridinha e pula, você passa por cima da barreira. Você vai cair lá na frente. Aprenda isto. Isto é experiência cristã. Você é convidado a participar dessa experiência. Diferente de outros sistemas políticos e religiosos, o cristianismo tem implicações mútuas entre a vontade divina e o livre-arbítrio do homem. Ou seja, o caminho está posto diante de você. Veja a imagem. O caminho está posto. A opção é sua. Deus não vai te constranger a ter a experiência. Ele vai te alcançar se você desejar a experiência. Se você se colocar na posição, aí você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus.
Só que às vezes eu quero a vontade de Deus, mas eu não leio. Eu quero a vontade de Deus aguardando que alguém vá na igreja e fale lá em línguas e etc. E tem um mistério. Aí é assim que eu quero, mas leia a vontade de Deus. Você lendo, você vai aprender. Aqui, ó, quando você abre, tem a vontade de Deus perfeita. E essas Bíblias que são interessantes, porque essa é a Bíblia do culto, é interessante que tem umas letrazinhas vermelhas aqui, ó. Essas letras aqui são de Jesus. Sabe o que é que implica dizer? Por experiência própria. Quando você lê aqui, você está ouvindo Deus falando contigo, sem artifício, sem intermédio de ninguém, direto. Elemento direto. Aqui, por exemplo, João 8:42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Isto aqui é palavra direta do trono. Agora você precisa entender isso. Quer saber a vontade de Deus, mas não quer ler a Bíblia? Qual é a sua? Vamos ter experiência. A experiência cristã é uma escolha pessoal. Se alguém quer, é a máxima norteadora para quem quer seguir a Jesus, pois a conversão depende de decisão pessoal. Não há imposição ou ameaças. Se alguém quer, vira após mim, disse Jesus, pegue a sua cruz e siga-me. É vontade própria, né? Jesus dizia a todos: se alguém quiser, acompanhe-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, siga-me, Lucas 9:23. Vamos lá para o item 3.2, a experiência cristã é para todos os homens. Alguns diziam por aí que algumas posições, algumas coisas não poderiam ser feitas porque era propício de alguns. Por exemplo, ler a Bíblia era só os cabeças da religião. Que nada, aqui está para todos. Jesus diz bem assim, ó, examinai, porque são elas que de mim testificam e nelas vocês julgam ter a vida eterna. O batismo do Espírito Santo é para todos. Pedro disse bem assim, e esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos de perto e aos que estão longe, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Como é que você quer falar em língua estranha se você não quer ser batizado com o Espírito Santo? Como é que você quer profetizar se você não quer ser batizado com o Espírito Santo? E aí? Experiência. Busque e você vai desfrutar do melhor de Deus. E dizia a todos os homens são atraídos para a cruz de Cristo, mesmo que nem todos se aproximem, o convite permanece aberto. O Senhor quer salvar todos. Isto é confirmado nas palavras do apóstolo Paulo. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, sabe o que passou? Você pode botar uma régua nisso aí agora. E é interessante, preste atenção nesse entendimento filosófico e teológico aqui. Você sabia que o momento mais importante da tua vida é este momento agora? Este momento que você está me vendo, me ouvindo, me assistindo pela rede social, pela TV? É este o momento mais importante da sua vida. Por quê? Porque o momento passado já passou. No momento presente, você pode usufruir do livre-arbítrio. Por exemplo, estou com sede e quero beber água. Aqui está, vou beber água. Eu tomei a decisão, eu executei livremente a minha ação. O que passou, o ontem, o anteontem, um ano atrás, já foi, eu não consigo mais mudar. Você tem essa opção. Então, para Deus, o importante é o tempo presente. Então é o momento em que você deve se arrepender, deve mudar de vida, deve aprimorar a sua vida, deve seguir a Cristo, deve adquirir novas experiências e esqueça o passado. Confesse o passado a Ele, mude de atitude. Senhor, a partir de hoje eu quero mudar. É ano novo, né? Nós estamos perto do ano novo, é comum filosoficamente a gente pensar num renovo, num reinício. Então faça o reinício agora. Se você é um mau esposo, mude, seja um bom esposo. Se você é um mau filho, mude. Se você é um mau obreiro, você sabe que vem dando trabalho para o teu pastor, mude. Ou até mesmo se você é relapso, se você não trabalha na obra de Deus, mude. Se você é preguiçoso, nunca conseguiu nada, todo mundo prosperando, todo mundo comprando coisas, todo mundo crescendo, você lá dormindo 10 horas da manhã, mude. Se você não gosta de estudar, estude, passe no concurso, mude. Você tem essa opção agora.
É isso que o Senhor te chama. É uma experiência que vai ter reflexos no futuro. Ele não lembra do tempo da ignorância. 3.3. A experiência é incomparável. Ou seja, a minha experiência não é igual a dele. A minha não compara com a dele. Não tem paradigma, não tem paralelo. Ele teve um, eu tive outro. Se nós pensarmos que é igual, ainda não é igual, é diferente. Porque cada um é diferente do outro e ela vai falar com cada um no seu âmbito. Viver a experiência da vida cristã é viver uma modalidade de vida, a saber, a participação na própria vida divina. Tem coisa que eu sinto Deus me mostrando. Quero fazer um negócio, o coração fecha. O coração fecha. Não dá para ir. Espera um pouquinho, o coração abre. Quando abre, eu tomo atitude e Deus abençoa. Você precisa ter a tua experiência com Deus e não seguir pela minha experiência. A minha experiência vai te orientar, mas a minha experiência é minha experiência. Tá bom? Então, você precisa ter a experiência própria para que possa dizer que Cristo vive em mim e assim você estará compreendendo as Escrituras. É viver o próprio tipo de vida que Deus possui, conforme se vê exemplificado em João 6,57, que diz: da mesma forma como o Pai vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Você só vai compreender se você realmente fizer parte do corpo de Cristo, entender o que é ser cristão. Conclusão, eu espero que tenha te auxiliado bastante. A experiência cristã pode ser exemplificada pela vida do mártir Policarpo, que diante de seus algozes disse, Policarpo, que está lá no livro Heróis da Fé, está lá no Pais da Igreja, está lá no livro História Eclesiástica, etc. Minto, Policarpo não está no Heróis da Fé não, está no História da Igreja e está no História Eclesiástica, nos Pais da Igreja e História Eclesiástica. Policarpo deram a ele opções de negar a Cristo ou ser morto. Aí ele disse, por 86 anos eu servi, como então posso ter blasfemado contra meu Rei e Salvador? Prossigai pela vossa vontade. E traduzindo, ele diz bem assim, há tantos anos eu sirvo e nunca me fez mal. Como é que eu vou negá-lo agora? Então, conclui aí. Eu lembro do livro dos Mártires, que eu lia uma história, onde me parece no capítulo 9, ou no capítulo 4, um dos dois assim, onde um pai estava para ter a cabeça decepada, e se ele não negasse a Cristo, ele disse, não nega, pode decepar. Aí trouxeram o filho dele, botaram o filho dele na frente num seco também. Quando o pai viu o filho com a cabeça próximo a ser decepada, o pai se preparou para negar a Cristo. O filhinho disse, pai, não negue, daqui a pouco nos encontraremos na eternidade. O pai segurou, a cabeça do menino foi cortada, a cabeça do pai foi cortada e ambos se encontraram na eternidade. Já imaginou? O livro que trata da vida do apóstolo Paulo é a vida e os tempos do apóstolo Paulo. As últimas 5 linhas dele, eu demorei quase 5 minutos para ler, chorando, porque o autor mostra que Paulo foi preso mais uma vez, ele foi solto, foi preso mais uma vez. Provavelmente um tal de Alexandre Latrueiro entregou Paulo e o rei Nero caiu em cima. E o autor do livro então faz um relato ali de Paulo escrevendo sua carta, sua última carta para Timóteo. Vem ter comigo depressa, o inverno se aproxima, traz a minha capa, traz Marcos também para me ajudar, traz meus livros, principalmente os pergaminhos, tal. Aí ele mostra Paulo sendo levado pelo algoz e botando a sua cabeça sobre o seco frio, e de repente viu a lâmina do carrasco brilhar quando ele fechou os olhos para reabri-los na eternidade. Isso é muito forte, meu irmão, isso é muito forte. Então você precisa ter suas experiências para você entender aquele momento que Deus fala contigo, aquilo que Deus quer para a tua vida, e nisto você firmar a tua fé e a tua carreira divina. Desta forma, não há ideologias que venham rebater o cristianismo e rebater a tua fé cristã
porque você não só tem teoria, pois você deve buscar teoria nos livros, na leitura da Bíblia, você deve, mas também deve buscar experiência, a prática, a vivência, porque Deus poderá fazer milagres na tua vida. Policarpo não foi queimado vivo. Policarpo então foi queimado vivo, mas não ignorou a sua experiência de fé cristã. Então, que esse trimestre tenha te abençoado e que você possa no próximo trimestre estar servindo ao Senhor Jesus com alegria, que você possa, pelas experiências, estar sempre na sua presença. Servir a Jesus é bom, eu já o sirvo há 27 anos e digo para os irmãos, gostaria de tê-lo servido bem antes, né? Mas que Deus te abençoe. Se você tem assistido todas as aulas, Deus te abençoe. Se não tem, é só você buscar no YouTube, colocar Claudio Machado e o nome o título da lição e você vai encontrar aula. Perdemos algumas porque a correria do dia a dia não nos deixou fazer o comentário. Mas pedimos a Deus que continue nos abençoando para que possamos ser cada vez mais úteis ao seu reino, eu digo da minha pessoa, e creio que em 2020, se o Senhor der vida e saúde, continuaremos fazendo as videoaulas, continuaremos participando da escola dominical. Meu pastor renova com o Senhor a vontade de trabalhar no reino, à sua disposição, continuaremos atuando no reino do Senhor Jesus. Próximo trimestre falaremos sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Família natural, não família monoparental, família homossexual, família natural, família nuclear. Nós vamos trabalhar sobre ela. E aqui está o livro do trimestre. Então você é convidado para participar conosco da Escola Bíblica Dominical e desfrutar de ensinamentos tão profundos quanto este. Certamente, as nossas aulas não terão somente teologia, que era parte do princípio teológico. Eu também sou teólogo, sou formado em teologia. Mas as nossas aulas também andarão por princípios sociológicos, filosóficos, culturais, jurídicos, né? Eu tenho o privilégio também de, pela graça de Deus, também ser advogado, questões constitucionais, leis que estão tramitando, que tramitaram, como o PLC 122, no qual eu baseei a minha monografia da faculdade no ano de 2008, e agora outras leis que estão tramitando, que aguardam que o Congresso aprove, especialmente a Comissão de Direitos Humanos. E aqui eu glorifico a Deus, porque hoje a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, tem vários parlamentares cristãos que são também apologistas. Eu louvo a Deus por isto e eu oro por estes homens para que Deus lhes dê sabedoria. Eu já fui legislador aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Fui vereador de 2012, 2013 a 2016. E eu sei o quanto é difícil. Imagine lá em cima que a decisão ela tem efeito nacional e quiçá internacional. Então que Deus abençoe esses homens e que estes projetos de lei não sejam aprovados. Também oro pelo nosso presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Que Deus continue dando coragem a ele, dando sabedoria, para que a população brasileira, especialmente a comunidade cristã, por que especialmente? Porque as leis que estão sendo aprovadas afetam diretamente a comunidade cristã. Todo brasileiro tem direito já resguardado, pois a Constituição vai dizer no artigo 5 que todos são iguais perante a lei. Todos, independente de sexo, de cor, de raça, de religião, independente, idade independente, todos são iguais. Mas infelizmente alguns brasileiros estão querendo direitos exclusivos para ele em detrimento do direito de outro. Recentemente, inclusive está tramitando lá, querem criar uma mordaça nos pastores evangélicos que têm lá o seu direito de pensamento, de crença, de religião, de expressão, de culto. Que conversa é essa? Então Deus abençoe o presidente, que tenha sabedoria. O Brasil nos livrou de algumas malévolas que tinha por aí, e hoje colocou o presidente onde nós estamos vendo a mudança do Brasil pelas suas entranhas. Ele está mudando. Então que Deus abençoe o nosso presidente. E cada cristão deve ser um apologista. Vez por outro eu encontro aí alguém querendo falar mal e na medida que eu posso eu dou a devida resposta.
Então, você é convidado para o próximo trimestre da escola dominical, tá bom? Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.